Fala galera, eu sou o professor Rian e o videozinho de hoje vai falar sobre verbos. Teve uma situação que eu vi recentemente que uma pessoa falou assim, fica tranquila, quando eu ver aquele livro vendendo eu vou comprar para você. Mas aí é que vem a situação, quando eu ver o livro vendendo, a pergunta é, qual é o certo? É quando eu ver o livro ou quando eu vir o livro? A situação é a seguinte, a gente está falando sobre o verbo ver. E quando as pessoas ouvem alguém falando quando eu vir, a pessoa fala assim, não, tem alguma coisa errada, porque verbo vir é outro verbo. Vamos prestar bem atenção? A gente está falando sobre um verbo no futuro do subjuntivo. Lembrando que subjuntivo é um verbo, é um modo verbal que traz a ideia de possibilidade. Por exemplo, quando eu falo em futuro do subjuntivo quando eu estudar, eu estarei preparado para a prova. Então, olha só, quando eu estudar, na possibilidade de estudar, isso é uma coisa que poderá acontecer no futuro. Prestem bastante atenção. Na língua portuguesa, vários verbos, várias formas verbais são derivadas de determinadas formas, de determinados tempos. Por exemplo, quando a gente fala em verbos no imperativo, os verbos do imperativo afirmativo e imperativo negativo são derivados do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. O que acontece? Essa forma verbal que eu apresentei para vocês, do quando eu ver ou quando eu vir, respondo já qual é o certo, o que acontece? Ela é do futuro do subjuntivo. E o verbo no futuro do subjuntivo tem a seguinte origem, dá uma olhadinha só. Quando eu tenho verbos do pretérito mais que perfeito no indicativo, do pretérito imperfeito no subjuntivo, e aqui, do nosso futuro do subjuntivo, todos esses três tempos verbais, essas três formas verbais, todas são derivadas, olha para aqui pro cantinho, do pretérito perfeito do indicativo, mais especificamente da terceira pessoa do plural. Quando a gente fala em terceira pessoa do plural, lembra que eu estou falando de eles, correto? Então o que acontece? Futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito no subjuntivo e pretérito mais que perfeito no indicativo. Como é que vai fazer? A gente pega um verbo do pretérito perfeito, o tradicional passado, e vamos conjugar. Vamos pegar a terceira pessoa do plural e vamos pegar a base do verbo. Como é que isso vai fazer? Como é que isso vai acontecer? Eu vou pegar um verbo bem simples que é o verbo estudar. Olha aqui, A terceira pessoa do plural do verbo estudar é estudaram. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. O que você vai fazer? Você vai pegar a base a partir da saída do rã. Tirou esse rã, que é tradicional em toda forma da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. A base que sobrar vai ser usada para as outras formas desses tempos que eu mencionei, só acrescentando a desinência desse tempo e desse modo. Estudara no pretérito mais que perfeito, se eu estudasse no pretérito imperfeito no subjuntivo, e quando eu estudar. Veja que entra só o Rzinho no final da base advinda do pretérito perfeito. Entenderam isso? Por exemplo, você fala isso assim, se eu sabesse essa matéria, você sabe que não é saber, você sabe o quê? Se eu soubesse. Rian, por que é soubesse se o verbo é saber? Por que muda essa base da palavra? É muito simples. É exatamente a mesma regra. Veja, quando você conjuga o verbo saber no passado, eu soube, tu soubeste, ele soube. Nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. A partir do momento em que você tira o rã e tem essa base aqui, olha lá, eu soubera, aí você fala se eu sabesse? Não. Como aqui a base é soube, se eu soubesse, e no futuro quando eu souber. Entenderam isso? Então pega de novo, terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, o nosso passado. E aí vem o verbo ver. Vamos conjugar o verbo ver no passado? Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Quando eu falo eles viram, lembra que eu tenho que tirar o rã? Quando eu tiro o rã, o que sobra? Vi. Eles viram. Aí eu vou usar esse vir e vou acrescentando as desinências. Eu vira, se eu vesse, você não fala se eu vesse, você fala se eu visse, justamente porque vem a base daqui, Se eu visse você. Agora, quando eu vir, a gente fala, quando eu ver isso, não, o certo é quando eu vir isso. Então, quando eu ver é errado. O certo é quando eu vir, porque a base vem do pretérito perfeito do indicativo. Ficou claro isso, galera? Então, situaçãozinha boba que a gente fala no dia a dia, no cotidiano. Quando eu ver, se eu ver isso, não é? Se eu vir isso, quando eu vir isso. Perceberam? Coisinha boba, coisinha chata, mas que o português está aí para solucionar, não é isso, galera? Bom, espero que tenha ajudado. Galera, curte o vídeo, compartilhem, inscrevam-se na página Professor Rian, curtam a página Professor Rian no Facebook,
mostra para todo mundo todas essas dicas, porque, ó, cada vez mais eu preciso de vocês para continuar divulgando a nossa língua, passando todo esse conhecimento para vocês, tá ok, galera? Galera, vamos estudar. Um grande abraço, até a próxima!